Muito bem, desde 99, eu tenho sempre trabalhado em sistema de séries, em todas as igrejas que eu pastoreei. E normalmente, quando está encerrando o ano, outubro, novembro e dezembro, é um tempo que eu tenho para começar a orar e buscar o que Deus quer falar com o povo, com a igreja no ano seguinte. Então eu começo o meu planejamento não só de agenda ou daquilo que deve acontecer na igreja, mas inclusive o que falar, quantos domingos eu terei, quantos que eu vou pregar, como funciona. Então eu tento mais ou menos, lógico, não é nada engessado, Deus é livre para fazer no meio do caminho o que Ele bem entender, o que Ele quiser, mas normalmente eu tento programar o máximo possível, não só a agenda da igreja, mas inclusive a minha agenda daquilo que eu vou ministrar. E o ano passado, na última série do ano que tivemos, falamos sobre algumas mulheres da Bíblia. Eram para ser 10 mulheres, acabaram sendo apenas 9. E Esther é que eu deixei de fora, porque eu achei que Esther merecia muito mais que uma mensagem, merecia uma série para ser trabalhada. E de fato, essa é a 10ª e última mensagem da série. Aquilo que o livro tem 10 capítulos, né? 10º é curtinho, tem apenas 3 versículos, mas um livro de 10 capítulos nós podemos trabalhar em 10 mensagens. E como é que normalmente eu faço também para que você entenda? Eu apenas digo quantos domingos e mais ou menos o que eu vou abordar. Mas, quando está faltando um mês, 20 dias para começar a série, aí sim, eu sento no computador e escrevo todos os temas, quais são os textos, e aquilo que vocês viram, tanto no Instagram, no Facebook, quanto recebem no WhatsApp, os membros recebem no WhatsApp, que é um resumo do que vai acontecer na mensagem, aquilo eu escrevo faltando 15, 20 dias antes de começar a série. Então, eu faço ali uma sinopse, mais ou menos aquilo que eu vou ministrar em cada domingo, um resumo daquilo que eu vou ministrar. Mas a palavra em si, Deus dá durante a semana. Então, na quarta-feira é o tempo que eu começo a pensar e a imaginar, quarta, quinta-feira, o que eu vou falar, como eu vou falar, o que eu vou abordar, quais as divisões, o que de fato precisa ser abordado. E aí, Deus essa semana me deu a palavra. Na segunda-feira, Deus me deu algumas ideias. Você que chegou um pouquinho mais cedo, que chegou mais perto do horário do culto, no início do culto, foram recebidos pelos adolescentes lá fora, enfeitados, tem tudo a ver com o que nós vamos aprender aqui. Você, ao entrar, se deparou com essa mesa e talvez ficou, mas hoje é ceia? Hoje tem alguma coisa? O que tem hoje? Isso daqui também tem tudo a ver com a mensagem, o que vai ser abordado, e até mesmo quando você sair, ao receber algo ali para você comer, tudo isso faz parte daquilo que na segunda-feira de manhã veio à minha mente. Eu já fui mandando mensagem para a Sandy, para a Janaína, para a Fabrícia, fui mandando mensagem, dá para fazer, e foram brotando coisas na mente, para que você fosse impactado e abençoado nessa noite. E aí na quarta, Deus me deu a palavra em si, veio na minha mente e na ponta da língua, né? E aí, essa noite eu pude sentar e escrever para trazer ao seu coração aquilo, para a gente fechar com chave de ouro o livro de Esther e essa série dos bastidores da vida. Hoje, como última mensagem, nós vamos falar sobre tempo de celebrar. E quero que você entenda o porquê que esse livro foi escrito, qual o objetivo, o que é que Deus queria ao permitir esse livro para nós. Essa é uma das mensagens principais ou mais importantes do livro de Esther. Bom, mas antes de eu entrar no livro em si, eu quero falar com você um pouquinho sobre quem é o nosso Deus. E quando eu olho para as características de Deus, para tudo aquilo que Deus é, uma das coisas que mais me chama a atenção é como o nosso Deus é um Deus pedagógico. O nosso Deus é um Deus visual. O nosso Deus é um Deus prático. Nosso Deus é um Deus didático. E Ele gosta em todas as coisas de nos ensinar. E onde que eu pego isso, ou da onde que eu tiro isso? Quando você abre a primeira página da Bíblia, em Gênesis 1, quando fala da criação de todas as coisas, diz lá que no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas o primeiro dia, como é que surge o primeiro dia? O que acontece no primeiro dia? Veja a pedagogia de Deus.
Deus, ele cria do nada uma luz que sequer sabemos o que era, como funcionava. Mas uma luz que durava durante 12 horas do dia e 12 horas havia escuridão. Ou seja, sobre a face da terra, que era apenas escuridão, caos e escuridão, Deus faz brotar uma luz. E Deus viu que a luz era boa e chamou luz dia e chamou as trevas noite. Um Deus atemporal tornou o tempo algo prático para nós. Nós temos um tempo, nós temos um cronômetro, uma cronologia, nós temos um relógio, nós temos o dia e nós temos a noite. E Deus criou exatamente isso para que Ele não precisa de tempo, Ele é atemporal, mas nós necessitamos de tempo, nós precisamos do tempo. E Deus então, visando as nossas vidas, ou para que a gente pudesse entender como as coisas funcionam, Deus criou num primeiro momento o tempo, o dia de 24 horas, separado entre luz e trevas, entre dia e noite, e Deus viu que isso era muito bom. Mas Deus, no quarto dia, Ele percebe que esse céu, firmamento que Ele criou no segundo dia, precisava de luminares, e no quarto dia, então, Deus cria os grandes luminares, o sol para governar o dia, e a lua, as estrelas para governarem a noite. Mas com isso Deus estava estabelecendo outras coisas também, não apenas ornamentos celestiais. Nós não temos apenas um sol para brilhar, como tivemos no dia de hoje, um céu limpo e um sol radiante brilhando sobre a nossa terra, não apenas um sol para governar o dia, e quando você sai, ou principalmente quando vai para uma fazenda, um lugar um pouco mais escuro, você percebe a beleza da lua e das estrelas. Não é apenas para ornamentar os céus, mas Deus criou aquilo para que pudesse também mostrar ao homem o tempo, as estações e tudo mais. Por exemplo, o meu pai era uma pessoa perita em localização, em tempo, em olhar para as estações apenas pela sombra. Eu me lembro de, em alguns momentos, por mais que era criança e não estava muito interessada, não entendia muito, mas eu me lembro, por exemplo, a minha casa lá em Ourinhos, o formato era assim, né? Ela era, sei lá como é que posso chamar isso daqui, as duas águas, o telhado. Então havia uma projeção da sombra, o sol passava pela lateral ao meio-dia e pelos fundos da casa. Então o sol nascia exatamente aqui no início da manhã, então ele percorria, meio-dia ele estava na lateral e passava pelo fundo. E de repente meu pai às vezes me pegava no sábado ou no domingo, quando estávamos em casa, não íamos para a fazenda, o meu pai às vezes ia lá e falava: olha, meio-dia, filho. E ele riscava com um giz ou com um carvão a calçada e falava: olha, onde está a sombra da casa, porque nós estamos em tal estação, em tal mês, mas daqui a tanto tempo a sombra da casa não vai estar mais aqui, mas a sombra da casa vai estar neste lugar. Dito e feito. Meu pai era aquele tipo de pessoa que, ao olhar para o céu, os antigos faziam muito isso, né? Ao olhar para o céu, dependendo do tamanho da luz em volta da lua, o que se dizia? Que vai chover ou não vai chover. Lembram-se disso? Né? Quando o círculo está muito próximo da lua, significa que a chuva está longe, mas quando o círculo está longe, significa que a chuva está perto. E muitas vezes eu olhava para aquilo, meu pai saía, olhava assim e falava: vai chover amanhã. Eu falava: mas como é que ele sabe que vai chover amanhã? Eu falei: como assim, pai? Não, porque o círculo está longe. Olha como o círculo está longe, o brilho do círculo está longe, a chuva está perto. E isso acontecia. Ou seja, os antigos, eles olhavam para o sol, olhavam para o céu, muito mais do que nós, e eles olhavam para isso. Por exemplo, o pessoal da roça não tinha relógio como nós temos hoje, ou celular como nós temos hoje. Eles se direcionavam pelo sol, eles estavam lá capinando, estavam lá colhendo, fazendo muita coisa. De repente, ao olhar, avistar como estava o sol, a altura do sol, eles diziam: é tal horário. E aí, por dizer tal horário, já tinham que começar a se preparar para ir para casa, e assim por diante. Eles se guiavam muito mais pelo céu do que nós nos guiamos. E quem é que fez isso? O nosso Deus fez isso de forma pedagógica, para mostrar para nós que existe um dia e existe uma noite, que durante o dia o sol rege, mas ele não está lá apenas para ornamentar, ele está ali para nos orientar no decorrer do nosso dia, assim como a noite também. Nós temos uma lua que possui fases.
Hoje nós sabemos o porquê existem essas fases. O que o Sol faz com relação à Lua e o que a Terra faz no meio do caminho aí entre o Sol e a Lua e o que nós temos de fases. Mas Deus estabeleceu as fases para que a gente pudesse ter um mês, que é o que a gente chama de mês lunar. Então existe a Lua nova, depois existe a Lua crescente, existe a Lua cheia, depois o quarto minguante e de repente de novo a Lua nova. E quando temos a Lua nova, um novo mês lunar, assim começa. São fases de 8, 7 dias e assim por diante. De repente, 28, 29, 30 dias, completa o ciclo, um novo mês começa e muitos povos são guiados ainda hoje exatamente pela lua e pelo ciclo lunar. Simples assim, porque Deus estabeleceu. Então, quando nós olhamos para o céu, Deus de forma pedagógica está ensinando para o homem muitas coisas. Ele está dizendo que nós temos um dia de 24 horas. Ele, quando terminou a criação, ele descansou o sétimo dia para mostrar para o homem: durante 6 dias vocês trabalham, mas o sétimo, assim como eu descansei de toda a obra que eu fiz, é tempo de vocês descansarem também, porque depois começa tudo de novo. 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso. 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso. 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso. O que aconteceu? Acabou-se um mês. 4 semanas, ciclo lunar. Acabou-se o mês. E não só Deus ensina dia, semana, mês, mas também as estações. E quando se conclui as estações, nós temos um ano. Repare, num simples capítulo de Gênesis 1, Deus estabelece todas as coisas. Não foram só 6 dias de criação, mas foram 6 dias muito bem feitos e elaborados para que o homem em todo tempo, em todo lugar, pudesse entender que existe tempo e que ele precisa viver dentro desse tempo para a glória de Deus. E Deus não apenas foi pedagógico na sua criação, mas Deus inclusive, quando tirou o homem, tirou o seu povo do Egito, e eles tinham que caminhar pelo deserto até chegar a uma nova terra, Deus estabeleceu ali festas e rituais para que o povo pudesse entender esses tempos que nós mencionamos. Então Deus estabelece basicamente todas as festas, luas e tudo o que era necessário para que o povo pudesse celebrar. Mas o objetivo, talvez você não goste de ler algumas partes do Êxodo, de Levítico, de Números e de Deuteronômio, mas esses livros Deus está mostrando de forma simples, didática para o seu povo, como que eles deveriam viver, normas e regras, mas para que eles pudessem experimentar do tempo e agradecer a Deus por todas as coisas. Querem ver isso? Eu vou apresentar para vocês, só para você ter uma noção, algumas festas ou algumas coisas que Deus estabeleceu para o seu povo. Isso está presente tanto em Êxodo e em Levítico, principalmente, e Números também temos alguns textos. Mas a primeira coisa que Deus estabelece, uma das primeiras festas, a gente chama de sábado. Levítico capítulo 23, no verso 3 diz: em 6 dias realizem os seus trabalhos, mas o 7º dia é sábado. A palavra sábado em hebraico quer dizer descanso. O 7º dia é descanso, dia de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum, onde quer que morarem será descanso dedicado ao Senhor. Sábado, 6 dias vocês trabalham, e todo sábado é um tempo de festa, é um tempo de celebração, é um tempo de descanso para vocês, para a terra, para os animais, para todas as coisas. Então, a cada ciclo de semana, um tempo de celebrar. O sábado era um tempo de celebrar. Uma outra festa programada por Deus é o que a gente chama de festa da lua nova. No Números capítulo 28, verso 11 diz: no primeiro dia de cada mês apresentem ao Senhor um holocausto. É o holocausto mensal que deve ser oferecido cada lua nova durante o ano. Ou seja, todo primeiro dia do mês, que é o início com a lua nova, todo primeiro dia de lua nova, o povo celebrava ao Senhor, trazendo holocaustos e sacrifícios. Por que isso? Entendimento: se o sábado era um tempo de festejar a semana que Deus nos deu, a lua nova era um tempo de festejar o mês que o Senhor nos deu. Olhar para trás e agradecer a Deus o mês que tivemos, e ao mesmo tempo olhar para frente e dedicarmos ao Senhor o mês que teremos. Por isso, os holocaustos presentes aí no texto. Não só gratidão, ofertas, mas holocaustos, pensando no mês que se segue. Então, todo início de mês era um tempo de celebrar ao Senhor. Quando nós olhamos também para as festas, as grandes festas estabelecidas, talvez a mais conhecida ou a principal delas se chama Páscoa, ou a festa dos pães ázimos, que coincidem.
O primeiro dia da Páscoa, ou o dia da Páscoa, é o primeiro dia da festa dos pães ázimos. E o que a Páscoa representa? Bom, aí volta-se o olho lá para trás, para o Êxodo capítulo 12. Quando o povo estava preso no Egito e precisava ser liberto e ir para a sua nova terra, no dia da libertação, Deus proporcionou uma festa. E aquilo deveria ser ritual para todas as gerações, para todos os povos. Naquela noite, nós lembramos bem do que aconteceu. Primeiro, aquele deveria ser o primeiro mês do ano. Deus estabeleceu assim para Moisés: esse será o primeiro mês do ano para vocês. No 10º dia, vocês têm que começar uma festa, e assim é que começa a celebração, a preparação. No 14º dia, vocês vão celebrar a Páscoa do Senhor. Lá atrás, o que foi feito? Um cordeiro foi imolado. O sangue foi retirado, foi passado nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não passasse e não matasse o primogênito daquela casa. Então o sangue nos umbrais, mas lá dentro, a casa estava reunida, todos vestidos para viajar, com cordão na cintura, o homem com o cajado na mão, e todos deveriam se reunir em torno da mesa. E o que tinha presente na mesa? Algo simples. Um cordeiro que era assado para toda a família, e ali eles deveriam comer de toda aquela carne, todo aquele carneiro que foi sacrificado. Existiam também ervas amargas para que eles pudessem comer e experimentar o amargor, e ao amargar a boca, lembrar do tempo do exílio, do tempo da escravidão. Então, ao comerem ervas amargas, eles deveriam lembrar da escravidão. O cordeiro da libertação, os pães que eram pães sem fermento, eles deveriam comer sem fermento, porque tinha que ser feito às pressas. Então, era para usar apenas farinha e água, e você tem aproximadamente 18 minutos no máximo para que a massa não levede, não fermente. Você tem que colocar a farinha, colocar a água, uma pitada de sal, amassar rapidamente, não tem que esperar crescer absolutamente nada, esparramar a massa e colocar em 13 minutos no máximo essa massa para assar. 5 minutos de forno, você tem um pão sem fermento. É uma bolacha, mas é aquilo que eles tinham que comer. Então naquela noite eles pegaram o pão, eles partiram, comeram o pão, e juntamente com o pão comeram ervas amargas, e também experimentaram do cordeiro. Era tempo de comer, era tempo de celebrar a Páscoa, e isso tinha que ser passado de geração para geração. Todos os filhos, de forma pedagógica, aprendiam isso. Eles se reuniam em torno da mesa. Não é só comer, não é só uma festa, mas por que estamos fazendo isso? O porquê do cordeiro, o porquê desses pães, o porquê dessas ervas, o porquê que nós estamos celebrando isso? Deus queria que todo início de ano eles lembrassem que lá atrás eles eram escravos, mas Deus os tirou da escravidão para serem livres e habitarem na terra que fora prometida ao pai Abraão. Então, a festa da Páscoa, e 6 dias depois seguintes, era a festa dos pães sem fermento, ou dos pães ázimos, conforme o texto aí de Levítico 23. Nós temos depois uma outra festa chamada Festa das Primícias. Logo em seguida a Páscoa, na mesma semana basicamente, nós temos a Festa das Primícias, que é a festa das colheitas. É a colheita do trigo, a colheita da cevada. Então, quando o homem fosse lá e percebesse que o seu trigo, a sua cevada, está tudo muito bem, é hora de colher. Quando ele metesse a mão no feixe para tirar o primeiro feixe, era tempo de celebrar ao Senhor. Agradecer pela colheita, agradecer pela fartura, agradecer pela terra, agradecer pelo sustento, agradecer pelo alimento. Era tempo de colheita e de celebrar ao Senhor aquilo que o Senhor estava dando ali para o seu povo. Então, sempre, quando eu via o primeiro feixe, era tempo de celebrar. E não apenas havia uma festa no início da colheita, mas havia uma festa no final da colheita, que era chamada de Festa das Semanas, ou Pentecostes. Então, no primeiro sábado depois da Páscoa, contava-se 7 semanas. Então, 7 sábados, ou 50 dias. O sábado seguinte era chamado de Festa das Semanas. Então ali eles colhiam também, olhavam para trás, para toda a colheita que tinha sido feita, para tudo aquilo que tinha sido colhido, por toda a fartura, e era tempo de celebrar, de agradecer ao Senhor pelos benefícios do Senhor, pelo manifestar do Senhor, pela enorme colheita que tinham tido, que é o que nós normalmente conhecemos como Pentecostes. Depois existia uma outra festa chamada Festa das Trombetas.
essa festa acontece hoje no mês de setembro, né, para os judeus. Mas 10 dias antes do dia da expiação, era um dia onde que ninguém trabalhava e as trombetas, as cornetas eram tocadas. Os chofares eram tocados para anunciar que dentro de 10 dias haveria o dia da expiação, que era um tempo de contrição, um tempo de humilhação diante de Deus. O dia da expiação era um dia principal, um dia importantíssimo. Porque nesse dia todo o povo deveria se humilhar diante do Senhor, pedir perdão ao Senhor por todos os seus pecados. Era nesse dia que 2 bodes estavam ali presentes e eram sorteados. Um bode era sacrificado e o seu sangue seria utilizado depois, mas o outro bode era levado até o início do deserto e solto, para que ele nunca mais pudesse voltar, assim como o nosso pecado. Ele vai e nunca mais volta. E a ideia do bode expiatório, o bode sacrificado, esse sangue era recolhido, e uma vez por ano, que era o dia da expiação, o sumo sacerdote, apenas ele, entrava no Santo dos Santos, com os sininhos na borda das suas vestes, com uma corda amarrada no seu calcanhar, e ele entrava no Santo dos Santos, diante da Arca da Aliança, e ali ele aspergia o sangue em favor de si mesmo e em favor do seu povo. Então os pecados eram perdoados nesse dia. Era o dia da expiação, o dia da remissão, o dia do perdão, quando todos os pecados eram perdoados, eram lavados, e o povo poderia então celebrar ao Senhor, depois disso, pelo perdão de Deus em suas vidas. E nós temos uma última festa, que é a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos. Uma vez ao ano, logo depois do dia da expiação, eles então, por mais que tinham suas casas, eles tinham que sair de suas casas e fazer tendas. Alguns que gostam de acampar, provavelmente iam gostar disso, mas eles iriam para fora de casa e ficariam 8 dias habitando tendas. Por mais que tenham o conforto da casa, eles deveriam habitar tendas para se lembrar os 40 anos que eles permaneceram no deserto enquanto caminhavam rumo à terra prometida. Então, quando os filhos estavam lá dentro da tenda, não era só um acampar, brincar de acampamento, mas nós estamos aqui, existe um histórico, existe um motivo porque nós estamos aqui. Estamos aqui porque Deus pediu e Deus ordenou isso para que nós lembrássemos os nossos antepassados que viveram 40 anos no deserto em tendas. E nós estamos aqui recordando o que Deus fez lá no deserto e como Deus nos tirou do Egito e nos transportou para a terra prometida. Ou seja, cada festa, queridos, existe um propósito. Hoje nós não somos judeus e nós não celebramos essas festas, nem a Páscoa nós celebramos, porque Cristo é a nossa Páscoa, e a nossa forma de celebrar a Páscoa, inclusive, é diferente, não é como os judeus celebram. Nós não precisamos de cordeiro, nós não precisamos de pão sem fermento, nós não precisamos de ervas amargas, porque em meio a essa festa aqui, foi estabelecido um novo ritual. Em meio à festa, onde havia o cordeiro, o pão e as ervas, onde Jesus celebrava com seus discípulos, Jesus pegou o pão, ele partiu, ele deu graças e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E da mesma forma ele pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, tomai e bebei dele todos e fazei isto em memória de mim. Ou seja, em meio àquela festa surge uma nova festa, e hoje você pode entrar em qualquer igreja cristã, e quando você vê o pão e vê o cálice, você entende muito bem o significado de tudo aquilo. Repare como Deus é pedagógico. Ele é didático, Ele é lindo, Ele é prático, e Ele quer nos ensinar em cada coisa. Mas por que eu falei sobre tudo isso? O que isso tem a ver com a história de Esther? Bom, é porque todas essas festas estão colocadas no livro do Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas surgiu uma festa no tempo de Esther, que é a chamada festa de Purim. Então eles precisavam explicar aos seus filhos o porquê dessa festa. O porquê que nós estamos comemorando assim, o porquê estamos fazendo isso, qual é o significado dessa festa. O livro de Esther não foi escrito para contar a história da rainha.
O livro de Esther não foi escrito para contar a sua história de vida. O livro de Esther foi escrito exatamente para que a gente pudesse entender o início de uma festa. Tudo tem um início, tudo tem um princípio. E por que nós celebramos o Purim? Por que nós estamos celebrando essa festa? Por que comemoramos dessa forma? Quem estabeleceu isso? Então volta-se os olhos para o passado, e aí o livro de Esther é o livro base para ensinar o significado da festa de Purim. Bom, vamos entender um pouquinho o que isso significa. Semana passada nós vimos, no capítulo 9, no verso 1, que no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, que é o último mês do ano, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Vimos semana passada aqui, o jogo virou. Aconteceu o contrário, houve uma reviravolta. Os judeus dominaram aqueles que o odiavam. No dia em que eles deveriam ser mortos, aconteceu exatamente o contrário. Os inimigos é que foram mortos e o povo sobreviveu. Então a festa de Purim é exatamente para mostrar que aquele dia passou, mas nós precisamos recordar aquilo que aconteceu. No verso de número 17 diz que isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia descansaram e fizeram dessa data um dia de festa e de alegria. Aquele era um tempo de comemorar, era um tempo de festejar, porque eles seriam mortos. Havia um decreto de morte sobre a vida deles, mas Deus não permitiu que esse decreto de morte acontecesse. Eles foram libertos, e eles puderam vencer os seus inimigos e saíram ainda mais fortes do que tudo. Então Mardoqueu e Esther fizeram um decreto. Capítulo de número 9, verso 19 diz que por isso os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14º dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorassem o 14º e o 15º dias do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa, de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. E assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito, pois Amã, filho de Agagita Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o pur, isto é, a sorte, para a ruína e destruição deles. Mas, quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur, considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que tinha acontecido, os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família, de cada geração, em cada província, em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus, e os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. Quando nós abrimos o livro de Esther, o objetivo é mostrar esse tempo de festa. Purim quer dizer sortes. Foi lançado por sorte. O finalzinho IM é o plural em hebraico. Purim, sortes. É a festa das sortes. Quando Amã lançou a sorte para escolher um dia para que nós fôssemos mortos, Deus mudou a nossa sorte. E aquilo que deveria ser tempo de morte se tornou tempo de vida. O período de tristeza se transformou num período de alegria e de festa. Então, era um tempo de celebrar ao Senhor. E o Purim é uma festa linda que existe até hoje. Acontece aproximadamente nos dias 14 e 15 de fevereiro. O último mês para os judeus é fevereiro. O ano começa em março, por isso a Páscoa. Então, da mesma forma, em alguns anos começa em abril, e aí existe um 13º mês no calendário deles. É diferente do nosso.
Mas no mês de fevereiro, mais ou menos aí no dia 14 e 15, existe uma festa, uma celebração chamada Festa de Purim. E o que acontece nessa festa? As pessoas se fantasiam, parece um pouco com o nosso carnaval, lógico, é inocente, não existe sensualidade, não é esse o objetivo, é uma festa ao Senhor. Mas as pessoas se fantasiam com adereços, com correntinhas, com tiaras, com luzes, elas se enfeitam para celebrar. É um tempo onde eles comemoram o feito de Deus na história. Eles olham pelo retrovisor e celebram a festa, o livramento de Deus lá em Ester, aquilo que Deus fez em Ester. O nome Naamã, a história de Ester é contada, e o nome de Amã, quando é mencionado, é vaiado, porque eles querem riscar o nome de Amã da história e celebrar a vida que Deus deu. É interessante que entre tantas coisas que existem, porque é uma festa com música, é uma festa com dança, é uma festa com fantasias, é uma festa com comidas e bebidas. Dentre todas as comidas que existem, existe uma específica chamada Osmei Ramã. Osmei Ramã significa orelha de Amã. Osmei, orelha, Ramã. E é interessante porque isso daqui é uma bolacha, um pastel, né? É em forma triangular. E o objetivo dessa comida, eu acho bonito o simbolismo. Quando eles comem amaldiçoando Amã. E por que orelha de Amã? Alguns significados. Uns entendem que Amã ouviu nos bastidores que Mardoqueu era judeu, e por isso então começou a perseguir Amã e todo o povo. Amã também ouviu o conselho da sua esposa e dos seus amigos, que falaram para ele construir uma forca com mais de 20 metros de altura, e porque ele ouviu o conselho da sua esposa e dos seus amigos, ele foi enforcado na mesma forca que ele criou, que ele formou para pendurar Mardoqueu. A tradição, não a palavra de Deus, mas a tradição judaica diz que antes de ser enforcado, Amã teve as suas orelhas arrancadas antes de ser enforcado. Mas o mais interessante desse doce aqui, que você terá depois lá atrás para comer, é que aqui no meio tem um recheio. Existe uma bolacha, uma massa, mas existe um recheio escondido aqui no meio. No nosso caso, nós fizemos de goiabada e fizemos de Nutella para a geração mais recente. Nós pensamos em tudo. Quero fazer uma pausa aqui e eu quero agradecer a Fabrícia que mostrou seus dotes culinários fazendo esse doce aqui para nós. Eu só mandei o vídeo, segunda-feira eu trabalhei, mandei o vídeo, falei, dá para alguém fazer? Corre atrás. Quero agradecer a Janaína, a Revate, que tiveram o trabalho de fazer essa mesa linda aqui à frente. Né? A gente pode aplaudir ao Senhor pela vida delas? Acho que a gente pode, não? O Marcos assou o cordeiro não é de ninguém, é meu, tá certo? É do sacerdote, estou brincando. Mas obrigado pela mesa, pelas meninas, por tudo que vocês fizeram. Mas o significado principal para mim desse doce aqui, ele está escondido. Por que escondido? Tem alguns significados também. Diante de uma Ester e de um Mardoqueu que se esconderam, se camuflaram. Esconderam-se, não eram judeus. Outra coisa, nós temos também um Deus que não está no palco principal nessa história. Seu nome sequer é mencionado, mas Deus está nos bastidores da vida. Um Deus que por mais que não apareça, está escondido, mas o doce da presença de Deus fez toda a diferença na história de Ester e na história do povo judeu. Então quando você pega um doce como esse e morde, você sente o doce, é para você lembrar da presença de Deus por mais que os seus olhos não enxerguem. Então tem todo um significado por trás da orelha de Amã, que depois você vai poder pegar ali ao final. Você que está em casa, chupe dedo. Quem veio para a igreja vai poder comer a orelha de Amã, se deliciar
E se depois você quiser a receita, a gente passa para você, porque é simples, segundo a Fabrícia, é simples de fazer, rápido, fácil de você fazer, e você pode se deliciar depois em casa comendo. Mas, entenda, o Purim era um tempo de celebrar ao Senhor. Mas pastor, por que o Senhor está falando isso? O que significa tudo isso para mim? Queridos, nós temos que entender que a nossa vida, nós temos que celebrar ao Senhor. Deus estabeleceu coisas lá atrás e nós nos esquecemos disso. E nós precisamos ser mais celebrativos na nossa vida. E eu estou falando para um povo presbiteriano que precisa ser ainda mais celebrativo, porque o desafio ainda é maior. Né? Se eu tivesse uma igreja pentecostal e falasse para ser celebrativo, o povo ia sair na dança, rodopiando e tudo mais. Mas o presbiteriano, ele é comedido, né? Ele fica tranquilo no lugar dele e ele faz assim, aleluia, aqui dentro, né? Glória a Deus, né? Mas nós precisamos ser mais celebrativos. Em que coisas, por exemplo, nós precisamos ser celebrativos? Por exemplo, para que serve o domingo para você? O domingo não é só um dia para você descansar ou para você se ausentar dos seus trabalhos, mas é um dia para você se lembrar e agradecer ao Senhor pela semana que você teve. Ou seja, quando nós nos encontramos aqui, isso não é um encontro social, não é apenas um lugar onde nós nos reunimos, onde nós encontramos as pessoas, conversamos um pouco e vamos embora, onde nós ouvimos um homem falando durante um tempo, onde nós cantamos algumas canções, recebemos uma oração, uma bênção e nós zarpamos. Não, esse tempo aqui é um tempo da gente celebrar ao Senhor, agradecer ao Senhor pela semana que tivemos, e ao mesmo tempo, como é o primeiro dia da semana, nós estamos olhando para frente e olhando para a semana que vamos ter e pedindo, Deus, da mesma forma como o Senhor foi gracioso nessa última, seja gracioso nessa próxima. É um tempo de celebrar. Nós temos, por exemplo, todo mês na nossa igreja, nós temos a ceia do Senhor. Por isso que talvez ao entrar aqui você se deparou com essa mesa e falou, mas já é ceia de novo? Porque nós remetemos a isso. Quando você entra aqui, ou tem uma mesa aqui em cima, ou tem uma mesa aqui à frente, ou mesas esparramadas pela igreja, você olha e fala assim, bom, é a ceia do Senhor. O que vem à minha mente normalmente é mais uma ceia. É mais um mês que se passou, é mais um mês que se inicia, porque nós fazemos a ceia no primeiro domingo do mês. Então quando eu me deparo com a mesa, o meu coração tem que se encher de alegria, porque um mês se passou, e eu preciso olhar para aquele mês que eu passei, dizendo, Deus, muito obrigado. Nós estamos chegando no final de junho, domingo que vem, dia 2 de julho, você vai entrar neste lugar, e a mesa do Senhor vai estar posta, e o seu coração tem que se encher de alegria, dizendo, Senhor, muito obrigado pelo mês de junho que eu tive, e eu já te agradeço pelo mês de junho que eu terei. Ao mesmo tempo que eu olho para trás, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor fez, o meu coração se enche de esperança pelo mês que se segue. Ou seja, todo mês Deus estabeleceu um ritual para nós. Nós não apenas temos todos os domingos um tempo para celebrar, mas uma vez por mês, como comunidade, nós temos um tempo para celebrar a mesa do Senhor e aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Repare como Deus está trabalhando isso para nós. Mas além dessa semana, dos domingos, e além da ceia, ou seja, a cada mês, nós precisamos ser celebrativos nas coisas que Deus tem nos dado. E nós precisamos ser enfáticos nisso. Por exemplo, talvez você é aquela pessoa que não gosta do seu aniversário, não gosta de comemorar aniversário. Querido, você deveria amar comemorar aniversário. Sabe por quê? Porque é mais um ano de vida que o Senhor está te dando. Por mais que você não faça festa, por mais que você não faça muita algazarra, mas celebre ao Senhor, receba pessoas, compre um bolo, nem que seja só para você comer, mas compre um bolo. Não tem ninguém? Coloque uma vela e cante parabéns para você mesmo. Mas é tempo de celebrar. Deus está me dando mais um ano de vida e eu preciso celebrar este ano de vida. Chamar pessoas, sair com pessoas. Não tenho dinheiro para fazer festa. Chama os amigos, podemos ir numa lanchonete tal, numa pizzaria tal, vamos comer, vamos comemorar, é meu aniversário. Não vou pagar para ninguém, cada um paga o seu, mas vamos comigo, porque é tempo de celebrar, e vamos celebrar. Eu preciso celebrar o dia do meu nascimento, eu preciso celebrar o dia do meu casamento. Ou seja, eu não posso deixar passar em branco. Eu sou uma pessoa que guardo muito datas. O dia que eu comecei a namorar, o dia que eu pedi a mão da Keila, o dia que eu fiquei noivo, o dia que nós casamos, eu guardo todas as datas. Em compensação, a Keila não guarda nada, mas eu guardo e lembro ela. Dizendo, é amanhã, está chegando, mas a gente lembra, mas precisa lembrar, essas datas precisam ser comemoradas, porque um dia eu era solteiro, mas Deus permitiu que eu encontrasse alguém, e eu noivasse com esse alguém, e eu casasse com esse alguém. Agora, por exemplo, setembro vai completar 30 anos que eu estou com ela, e no mês de setembro, se o Senhor assim permitir, vamos para Gramado curtir uma semana lá.
E vamos levar o Nicolas a tiracolo, né, com a gente. Mas nós vamos comemorar, porque 30 anos precisa ser comemorado. Há algum tempo atrás, há 2, 3 anos atrás, nós comemoramos bodas de prata. E a igreja pôde celebrar com a gente essa união e esse tempo. É tempo de celebrar. Irmãos, datas precisam ser comemoradas. É aniversário do seu filho? Comemore. É aniversário do seu neto? Comemore. É aniversário de casamento? Comemore. Lembre-se das coisas que Deus fez na sua vida. Eu, por exemplo, não sei se você se lembra, eu me batizei no dia 4 de outubro de 1992. Essa data está na minha memória. É um dia que eu preciso celebrar ao Senhor. Quando chega no dia 4 de outubro, eu lembro, eu recordo o dia que eu desci as águas, porque o Senhor, naquele dia, me chamou de forma específica e me entreguei a Ele. Ou seja, eu preciso comemorar essas datas, lembrar daquilo que o Senhor fez por mim. Quando eu me assento, por exemplo, ao redor da mesa, não é só uma mesa, não é só um pão, não é só um cálice, não é só uma ceia, mas eu preciso lembrar que isso daqui representa um corpo que foi partido, que foi transpassado, que foi moído por amor a mim e a você. Eu não estou diante de um Deus morto, eu estou diante de um Deus vivo, mas que se entregou por mim numa cruz para me salvar. Eu preciso celebrar a salvação, o meu encontro com o Senhor, a minha vida com o Senhor. Ele morreu para que eu tivesse vida, e Ele ressuscitou para que eu tivesse vida eterna. E enquanto eu estou celebrando essa mesa, Ele está lá no céu preparando um lugar para mim e para você. E um dia, quando o clarim soar, nós iremos com Ele nos encontrar e viveremos eternamente com Ele. E isso precisa ser celebrado, queridos. Nós precisamos celebrar mais. Olhe para o dia que você se formou, celebre a sua formatura, recorde da sua formatura, recorde do dia que você foi contratado, recorde do dia que você começou a trabalhar naquela empresa, recorde do dia que você foi promovido a gerente. Você precisa recordar: eu abri um negócio, eu abri um salão, abri uma clínica, abri um consultório, abri uma loja, abri um departamento, abri sei lá o que Deus permitiu que você abrisse. Louve a Deus por isso, celebre ao Senhor, porque foi Ele que permitiu. Ou seja, essas datas precisam ser datas onde nós comemoramos, onde nós celebramos. Não é com pesar, dizendo: mais um ano se passou. Não é mais um ano se passou, mais um ano Deus me deu, e eu preciso celebrar tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida. Nós precisamos ser mais celebrativos. E sabe por que precisamos ser mais celebrativos? Porque quando nós celebramos o dia, celebramos aquele momento, recordamos, nós estamos olhando para trás e vendo os feitos extraordinários de Deus, e ao mesmo tempo nosso coração se enche de esperança por tudo aquilo que Deus será capaz de fazer, porque o mesmo Deus que agiu poderosamente até aqui, Ele é capaz de fazer infinitamente mais além de tudo quanto pedimos ou pensamos daqui para frente. Então nós precisamos celebrar. Nós temos recursos para nos lembrar. Você tem às vezes Google Fotos, que pode lembrar. Você entra no Google Fotos, ele lembra as fotos as fotos desse dia ou desse período de 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos lá atrás. Você é recordado no Google Fotos, você é recordado no OneDrive, você é recordado talvez no seu aplicativo de fotos no celular. Quando eu abro o meu aplicativo de fotos, aparece: essas fotos foram tiradas há 1 ano, 2 anos, 3 anos. O Facebook te faz isso, lembrar fotos do passado. E quando você tiver essas fotos lá do passado, dá tempo de falar: olha, não, já se passou 5 anos, olha como eu era bonitinho aqui, nossa, como eu estava magrinho. Não é para você falar isso, não. É para você repostar e falar: glória a Deus, porque se passaram 5, se passaram 10, se passaram 20, e Deus foi fiel sobre a minha vida. Eu preciso celebrar. Eu preciso celebrar. Você fez um gol bonito, não é? Transmitido na TV. Olha só que chique, rapaz. Ele postou nas redes sociais. Um gol de um camarada que está tentando e está querendo crescer, experimentar. Eu preciso celebrar. E postar os vídeos das famílias assistindo e colocando lá que foi gol. Eu preciso celebrar. Por que eu preciso celebrar? Porque esse é só o início de uma história de tudo aquilo que Deus tem feito. Daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, quando ele estiver num outro time gigantesco, e você se lembra de mim, rapaz, quando você estiver lá em cima, tá? E se um dia você for para o Corinthians, você se lembra de mim e me dê entrada lá, para eu assistir você de perto. E vai lembrar: esse pastor, tá? Lembra, né? Mas quando esse camarada estiver lá em cima, lá, né? E se Deus te levar para a Europa, meu irmão, você paga a passagem de avião para eu ir para lá, não só o ingresso, né? Mas quando o camarada estiver lá em cima, ele vai olhar para esse vídeo de 5, 10 anos atrás e falar: olha só o meu primeiro gol televisionado, olha só o meu primeiro gol, eu me lembro desse dia. E o que ele tem que ter? O coração cheio de gratidão, porque esse só foi o princípio, diante de toda uma história que Deus está construindo em favor das nossas vidas, queridos. Sejam celebrativos. Você tem motivo para celebrar. Sabe por que eu falo isso? Porque a gente reclama muito.
A gente murmura muito. Nós olhamos muito mais para as coisas que nós não temos do que para as coisas que Deus tem nos dado. Olhe para aquilo que Deus tem te dado. Olhe para sua filha, para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, para a sua casa, para o seu carro. Lembra do dia que você comprou o seu carro? Louve a Deus pelo seu carro, louve a Deus pela sua casa. Eu lembro, por exemplo, o dia que eu entrei na minha casa, dia 30 de novembro de 2020. Eu entrei na minha casa, a Energisa ligou a energia, falei glória a Deus, aleluia, porque a gente não tinha mais nada onde estava morando, a gente estava morando, sei lá, né? E a gente podia entrar na casa e dormir aquela primeira noite. Essa data é marco na minha vida. Eu preciso recordar e celebrar. O dia que eu fechei o contrato, falei com o Rafa na sexta-feira no ensaio, o desafio que foi a compra da casa, queria a casa, vi uma casa, gostamos da casa, tudo errado, na prefeitura errado, documentação errada, e banco esperando, e tudo esperando, de repente assinou, fechou, entrou na casa, no dia da mudança eu estava lá. E essa data tem que ser lembrada e recordada. Essa casa pode ser vendida um dia, mas foi a nossa primeira casa, a nossa conquista. Nós estamos aqui, celebrando ao Senhor as vitórias de Deus sobre as nossas vidas. Celebrem, queridos, celebrem. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é fiel, Deus é mais. Celebre ao Senhor. Sejam celebrativos em nome de Jesus. Amém? A equipe pode vir para cá. Nós vamos terminar o culto dessa noite de forma para cima, de forma celebrativa. E eu espero que você louve, que você exalte e que você traga isso ao seu coração, à sua memória, aquilo que Deus tem feito, e que esse puxão de orelha nessa última mensagem você possa entender como algo que Deus está dizendo para você. Não apenas leia o livro, mas cresça com esse livro, experimente esse livro e deixe essa mensagem entrar no seu coração e celebre tudo aquilo que Deus tem feito, realizado em você e através de você, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Vamos ficar em pé? Nós vamos celebrar ao Senhor, vamos cantar com alegria, declarar que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é poderoso e que toda honra, toda glória sejam entregues a Ele, que você celebre, e ao sair depois daqui dessa canção, ao receber a bênção, você fique à vontade para experimentar e saborear a orelha de Amã lá atrás, e que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.